estava ansiosamente, eu acho que, sei lá, vamos falar aí, uns 80% dessa sala queria, né, que chegasse logo esse maior, ou, né, não maior, né, maior até agora, conflito bélico do mundo, Primeira Guerra Mundial. Então, maior até agora, eu digo assim, por data, tá, gente? Você fala que você está viajando porque ainda tem a Segunda Guerra Mundial. Então, vamos lá? É um grande conflito que envolve vários países do mundo que se relacionam aí por diversos interesses. Espero que eu consiga atender todas as expectativas que vocês lançaram sobre a Primeira Guerra Mundial. Digo pra vocês que eu tô aqui, ó, ralando. Então a gente vai usar bastante o livro-texto, vou usar bastante a apostila de vocês. Tentei bolar esse esquema, gente. A louça teria que ser muito maior pra gente colocar todas as informações de fato. Mas eu vou escrevendo conforme a gente vai passando e você também vai anotando no seu caderno, ok? Vamos lá? Vamos desde o começo? Vamos voltar? Vamos voltar? As aulas anteriores nós falamos, eu tô me sentindo quase aquela série do Netflix, né? Nos capítulos anteriores, nós falamos sobre o que tá acontecendo com o mundo, né? E dois eventos do que eu falei nas duas últimas aulas nossas tem muito a ver com o que vai gerar aqui a Primeira Guerra Mundial. Primeiro, imperialismo. Gente, o que está acontecendo no mundo? Qual é o cenário? O cenário imperialista. Nós estudamos que nesse novo movimento imperialista, a gente vai ver que a partilha da África, da Ásia e também da América vai voltar a acontecer de forma ferrenha, né? Por quê? Porque eu preciso escoar aquilo que eu estou produzindo nas revoluções industriais. Então, a gente já sabe que a gente está num período industrial. Então, é uma realidade o imperialismo, só que esse imperialismo a gente tem que, claro, vocês sabem citar, que não foi da mesma forma para todos os países, inclusive para a Alemanha. Então quem é a força? Inglaterra, superior, mas nós temos a França também repartindo, principalmente depois da Segunda Revolução Industrial. O que mais que eu tenho como cenário histórico para esse conflito? A chamada Belle Époque, foi o assunto da aula passada. Nós estamos vivendo num período de avanços tecnológicos enormes em que as nações todas estão mostrando a sua força. Inclusive, eu coloquei aqui na frente, vocês vão entender porque eu coloquei paz armada, mas há uma efervescência, um acúmulo, um crescer muito grande de tecnologias, inclusive tecnologias bélicas, tá, gente? E aí a gente vai dar de encontro com uma Alemanha recém-criada. Gente, a Alemanha foi um dos países, dos estados que demoraram mais para serem formados. Enquanto a gente está falando de uma Inglaterra, de uma França, ali no final da Idade Média, já se organizando, a gente vê a Alemanha super recente. Então a Alemanha, ela entrou depois da disputa e ela queria sentar na janelinha, tá? Mais ou menos isso. Então a Alemanha recém-criada, logo depois que ela se unifica num estado, ela começa a concorrer para alcançar a Inglaterra e, de fato, ela vai começar a produzir muito. Então, o interesse, a visão da Alemanha é: eu preciso dar de frente com quem? Com a maior potência, Inglaterra. Então, a gente já vê uma tretinha alemã com Inglaterra. E Inglaterra já de olho na Alemanha, que está querendo colocar as manguinhas de fora, principalmente nas indústrias marítimas, né? Principalmente com essa criação e criação de uma frota naval, que, claro, a gente sabe que a Inglaterra, nos dois conflitos, né, mundiais, a Inglaterra tem como grande força a sua parte naval, né? A sua marinha, é a grande força da Inglaterra, até pela localização dela. Então a gente já tem a tretinha aqui, tá, gente? Eu tô falando dos motivos já, mesmo que eu esteja passando aqui, como eu falei, o fato da lousa ter ficado, né, pequena pra mim, eu vou ter que andar e vamos lá. Quando eu entendo esse contexto aqui, eu preciso entender quais foram os motivos. Ei, professora, mas o imperialismo não foi um motivo? 100%. Claro que foi um motivo. Por quê? Porque algumas nações tiveram mais benefícios do que outras. Segundo motivo, gente, nacionalismo. E aqui eu vou parar para explicar. Gente, o que é esse nacionalismo? É um sentimento de pertencimento. Eu vou falar aqui, ó, é um algo relacionado a étnico. Sim, gente, por quê? Porque é essa questão de etnia, entendeu? Eu
pertenço a esse povo, eu vou lutar para minha independência, para a criação do meu Estado, eu quero fazer parte disso. Gente, esse sentimento está muito latente. E dois sentimentos nacionalistas são muito fortes. Primeiro, o pan-germanismo, que vem da Alemanha, tá, gente? A ideia da Alemanha criar um grande império. E a gente vai dar atenção maior aqui, porque a gente fala que o conflito da Primeira Guerra Mundial, ele teve estopim ali, é na região Balcã. Se você não sabe, a gente tem aí, deixa eu olhar aqui na apostila de vocês, na página 130, tem um mapa bem bacana, tá? Que mostra qual é essa região. A gente tá falando ali na região próximo ao Império Austro-Húngaro, que esse império também vai ser um dos impérios que vai entrar do lado da Alemanha. Essa região ali dos Balcãs, eles eram antigamente um império turco-otomano, e logo depois que esse império ele vai ser destituído, começa uma série de povos, os eslavos, os sérvios, eles começam a brigar para aumentar o seu poderio, e a ideia é pegar todos os povos eslavos e criar uma só nação, que seria a Sérvia como centro ali. Só que a Sérvia, se você olhar no mapa, ela está muito próxima à Áustria-Hungria. E claro que os austro-húngaros não querem que a Sérvia consiga o que ela quer unir todos os povos eslavos. E aí tem mais uma questão. Esse pan-eslavismo aqui, gente, ele é protegido e defendido pela queridita Rússia, tá? Então, a Rússia, de fato, ela não teria um motivo 100%, porém ela está indo para defender quem? Sérvia. Se você não está entendendo o que eu estou falando ou está ficando muito rápido, me acompanha pelo seu livro texto, tá, gente? Que eu tô bem assim, calma e olhando exatamente. E se você fala, professor, onde você tá? Página 130. Eu só não estou falando direcionado para a sala, porque pode ser que esse conflito eu consiga passar, né? Num próximo vídeo aula, alguém passe e estude isso daí comigo, tá, gente? E aí nós temos também mais uma questão que eu preciso falar, além desse pan-eslavismo na região dos Balcãs, que vai ser um dos grandes estopins, ou é o estopim no caso do conflito, nós temos que falar da tretinha que existe entre Alemanha e França. Gente, França nunca superou, é igual um relacionamento, ela não superou o conflito chamado franco-prussiano, em que a Prússia, que era a antiga Alemanha, venceu e anexou dois territórios, de Alsácia e Lorena. Não sei se é Alsácia que você fala ou Alsácia, né? E na verdade a França nunca superou isso, que aconteceu lá no ano de 1871. Então a França desde então tem aquele ódiozinho ali da Alemanha. Então aí uniu tudo, né, gente? Como que formou então a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança? A Tríplice, vou começar pela Entente, tá, gente? A Entente, como aqui a gente vai escrever, que são os aliados, né, na segunda, vai se formar pela Inglaterra, que não quer deixar que a Alemanha cresça e passe ele, né, na questão de comércio, de imperialismo e tudo mais. A França, que tem a tretinha ali dos territórios, e a Rússia, que, como eu disse para vocês, além do interesse, a Rússia também ela tem essa proteção aos sérvios, que são aqueles que não querem que a Áustria-Hungria venha e tome a sua região, porque é onde a Áustria-Hungria queria ali, ó, tá ali, ó, só de zóio. Inclusive tinha até anexado a Bósnia, tá, gente? Então a Sérvia tinha muito medo, porque a ideia da Áustria-Hungria era crescer, tá? E aí nós temos do lado a chamada Tríplice Aliança. Gente, a Débora Ladin, vocês sabem que eu gosto bastante dela, os alunos sabem que eu gosto dela. Ela fez um jeito de não esquecer qual que era a aliança, qual que era a entente. É só ela falou assim, como que eu faço para não esquecer? Eu penso que um alemão é aquele cara bonitão, né, do olho claro, que todas as meninas de filmes americanos, hollywoodianos sempre sonharam. Então eu lembro de aliança, por quê? Porque é uma pessoa que eu viso casar. Gente, piadinha só para um macetinho para que você te ajuda também. Então, a Alemanha é Tríplice Aliança, ok? Então, a Alemanha é o que compõe, é quase o centro do pan-germanismo aí. A Áustria-Hungria, que como eu disse para vocês, tem interesse em toda a região Balcã e tem interesse também naquilo que sobrou do turco otomano. Então, a ideia é esse
aumentar, esse crescer, né, de expansionismo mesmo. E aí nós temos a Itália no muro. No primeiro momento a Itália ela ficou do lado da Alemanha porque a Itália ela teve uma promessa da Alemanha dar terras, né, territórios, porque a Itália também tinha ficado com quase nada no período do imperialismo, tá, gente? Então a Itália ficou aí, ó. No primeiro momento ela é aliança e depois ela vai passar para entente, fica aí, tá? Mas ela não se posiciona muito não. E aí, galerinha, todo mundo sabe que a treta tá rolando aqui, entendeu? Então, assim, é como se todos eles estivessem em campos minados. Então, assim, eu vou me preparar, porque qualquer momento pode surgir uma guerra. E aí, foi um período chamado, que eu escrevi aqui, Paz Armada. Eles estavam vivendo a Belle Époque, Inglaterra principalmente, estavam vivendo esse período de Belle Époque, e a França concentrava isso, até quando eu falei pra vocês de Belle Époque, a questão da construção da Torre Eiffel, o Museu das Luzes. Então, assim, era o período ápice ali da Europa. Só que por debaixo dos panos, tava rolando tudo isso aqui. Então, assim, eles estavam em cima de um campo minado. E esse campo minado estourou aqui no Estopim. No dia 14 de junho, 14 é ótimo, gente, da onde que eu tirei, né? 14 de junho só porque é os Estados Unidos. Em junho de 1914, você ignora essa parte aí, né, que as edições vão falhar, vai ser o Estopim, que é a morte do Duque Francisco Ferdinando. Quem é esse? Esse é o herdeiro do trono da Áustria-Hungria. E quem foi que matou? Na verdade, era um grupo chamado Mão Negra que era sérvio, né? Então a gente já tem o que a gente precisava, né? O que a Alemanha precisava para começar a treta. Nós temos um herdeiro ao trono da Áustria-Hungria sendo morto por um sérvio. Aí sim, a Alemanha vai vir para cima e quem vem contra? Rússia, a defensora da Sérvia. Aí, gente, não tem nem como, então a França e a Inglaterra vão acabar sendo incluídos nisso daí, porque, de fato, vai começar esse conflito. Quais são as fases dessa guerra? Gente, é um conflito extremamente cruel, porque mesmo que ainda esteja no início, a gente está falando de revolução industrial, a gente está falando da criação de armamentos, é um conflito que, de fato, quando os soldados eles entraram nesse conflito, a ideia deles é que durassem meses, entendeu? Tanto que, por falar nisso, eles entraram mais ou menos em meados de agosto, acho que é por isso que eu falei 14, né? Eles entraram em meados de agosto e para eles achavam que ia passar o Natal com a família, entendeu? A ceia de Natal seria em casa. Então ninguém foi preparado para um conflito que durasse tanto tempo. E, de fato, foi o que aconteceu. Então, assim, a gente vai ver que foi uma guerra muito cruel e ao longo da guerra vão nascer então várias tecnologias, inclusive o gás mostarda, que atualmente ele é proibido. Então as metralhadoras serão criadas e sim, será uma guerra terrível, real, oficial mesmo, né, gente? E essa guerra, ela tem... o nome desse estopim eu não falei pra vocês, mas é o atentado de Sarajevo, que foi na Bósnia, tá, gente? Importante falar. Esse conflito, ele vai ter dois momentos, né? Na apostila de vocês, no livro texto, está na página 132, como a guerra de trincheiras, tá? Eu coloquei dois momentos. Então, o primeiro momento é chamado a guerra de movimentos. Por quê? Porque é o momento que os países vão pra cima, entendeu? Eles estão andando, eles estão indo pra cima. Tanto que a Alemanha, ela vai com tudo, ela vai quebrar ali a barreira que para entrar na França, que é na Bélgica, e de fato ela tá chegando quase na França, e também a França começa a se movimentar assim como todo mundo se movimenta, por isso que é um momento chamado de, né, fase do movimento, guerra dos movimentos. Só que a questão eles se movimentaram até que de fato não dava mais para se movimentar. Então assim, eles já estavam de frente, agora era brigar de fato ou se defender de fato. E a gente vai entrar na fase chamada de fase de trincheiras. O que são essas trincheiras? São esses buracos que são enormes, em que os soldados ficavam ali escondidos, onde os corpos também ficavam. Gente, nesse período foram tantas trincheiras, mas tantas trincheiras que as pessoas falavam que dava para já dar quase uma volta ao mundo de trincheiras, tá? É como que funcionou essa guerra, que foi uma guerra de precedentes horrorosos. Inclusive, você imagina como que era, né, gente? Eles não tinham tempo de tirar os mortos. Então, você estava ali guerreando ou ferido e tinha um monte de cadáveres ao seu lado. Então, assim,
era uma situação sanitária horrorosa, né? Além, claro, do conflito em si, tem tudo isso. E essas guerras de trincheiras, elas vão acontecer por um grande período, elas vão se estender por um grande período aí. E a gente vai dar ênfase para a chamada Batalha de Verdun, que foi em 1916, que foi quando os alemães, por meses, isso aí tá na apostila e no livro texto, eles tentaram romper as fortificações francesas. Gente, cerca de 1 milhão de baixas de franceses e alemães aconteceram, tanto que eles chamam esse momento aí de máquina de moer carne. Então, dentre todos os conflitos, claro, esse assim, é o mais carnificina de todos, tá, gente? E o que aconteceu? Tá acontecendo que até então a Alemanha tá vencendo. O bloco da aliança está vencendo. Ainda em 1915, a Itália, né, vira casaquinha, vai acabar parando aqui, porque a Inglaterra falou, chega mais. Se você ficar do nosso lado, eu te dou algumas colônias, que de fato eles não vão dar, tá? A Itália vai se movimentar à toa, e essa é a verdade. Só que a gente está caminhando para o final da guerra. E o que acontece? A Alemanha começa a vir para cima da Inglaterra. E começa a chegar perto da Inglaterra e destruir e, enfim, bombardear todos os navios que estão ali próximos às redondezas. E um dos navios que vão ser atingidos vão ser os dos americanos. Vamos falar um pouco dos Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos vai entrar nesse conflito ali em 1917, né? E quando, deixa eu falar só, quando ele entra nesse conflito, você vai falar, professora, mas os Estados Unidos estavam fazendo o quê, né? Cara, os Estados Unidos estavam ganhando muito com isso, porque quando eles estavam ali no combate, de fato eles estavam bem preparados, os Estados Unidos estava financiando totalmente a guerra, ele estava vendendo, porque ele tinha indústrias, né? Ele estava vendendo muito armamento, ele estava dando muito financiamento bancário, então assim, ele estava só ganhando e ele vai chegar nos últimos minutos e 45, mais ou menos isso, tá, gente? E de fato, os Estados Unidos vai entrar aqui na guerra. O livro texto de vocês fala que o motivo tem a ver então com esse navio que vai, né, ser bombardeado. E nós temos aqui também em 1917 uma baixa que é a saída da Rússia. Por que a saída da Rússia? Ela vai acontecer debaixo dos panos, vai ter um acordo Brest-Litovsk entre Rússia e Alemanha, que na verdade a Rússia está falando para a Alemanha, ó, estou saindo. Então, assim, né, vamos fazer esse acordo. De fato, eles fazem. E aí, a Alemanha acha que eles já estão vencendo, porque, agora o lado oriental não precisa se preocupar, só com o lado ocidental. Não vai ser bem isso que vai acontecer, né, gente? Por quê? Porque os Estados Unidos vem com tudo mesmo, e essa guerra parece que não vai terminar. Porém, deixa eu falar o dia certo, dia 11 de novembro de 1918, foi assinado o armistício de Copenhague. É isso aí, gente. O que vai acontecer então? A partir deste momento, assim, a guerra foi oficialmente, ou na verdade não oficialmente, mas ela concluiu de fato dos conflitos, tá? E aí nesse momento os Estados Unidos vai propor o chamado, deixa eu colocar aqui, 14 pontos de Wilson, que é em homenagem ao presidente, né? Ao governante dos Estados Unidos. Nesses 14 pontos, esses 14 pontos eles são muito sutis, sabe? Tipo assim, gente, vamos concluir essa guerra aí, não tem vencedor, não tem perdedor, vamos assim, continuar com a liberdade de comércio e vamos assim, tudo paz e amor. Mas cara, França e Inglaterra não entraram no conflito para paz e amor, ok? Eles não entraram por isso. Eles tinham esse sentimento de revanchismo, principalmente por parte da França. E de fato a França vai conseguir o que ela quer, né, gente? Então, o que vai acontecer? Um segundo tratado vai acontecer, porque isso aqui não vai ser tipo ignorado, real oficial. Porém, do que vai ficar é a chamada Liga das Nações, e a Liga das Nações vai ser lá, depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU. Essa Liga das Nações serve principalmente para poupar possíveis conflitos, tá, gente? Não que isso, mas funciona? A gente vai falar isso lá na frente. Aí vai ser, então, feito em Versalhes, no ano de 1919, o que? O chamado Tratado de Versalhes, que todos vocês já conheceram ou já conhecem, né, gente? Mas antes disso, como a Alemanha ficou? Os Estados Unidos já tinha feito com que a Alemanha tirasse o seu governante, Guilherme. E assim, a Alemanha está no turbilhão, inclusive está vivendo, nesse momento agora, o Tratado de Versalhes está vivendo um período republicano, tá uma bagunça, inclusive é ali que, né, nessa figura de bagunça aí é que Hitler vai aparecer, né, gente? E aí nós temos todos os países saindo da guerra, e aí a Alemanha, e aí também
Os outros países, eles não tinham direito, na verdade, a ficar nesse Tratado de Versalhes ou pertencer a esse Tratado de Versalhes, nessa conferência. E aí, qual que foi o resultado de tudo isso? Nós vamos ver, eu vou usar o livro-texto de vocês na página 135 para a gente falar um pouco. Nós já sabemos que a Alemanha sai como culpada de tudo que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Gente, se tem um país que saiu prejudicado, foi a Alemanha, tá, gente? Então, a Alemanha, ela vai ser culpada, ela vai ser, né, vista como culpada, inclusive ela vai sair com muitas dívidas desse conflito. Ela vai sair sem territórios desse conflito, inclusive aqueles que a França queria voltou para a França. A Alemanha não vai poder ter um exército como tinha antes, vai ter uma limitação para o exército. E além de tudo isso, claro, a vergonha, esse sentimento de revanchismo que vai ser o que vai, de fato, inaugurar vai ser um dos maiores propulsores da Segunda Guerra Mundial. Então, outro ponto importante que eu não tinha citado, ela vai ser desarmada, tá, gente? Isso aí tá no segundo ponto, incluindo restrições para futuras ampliações de forças armadas. Então, a perda de territórios na Europa, inclusive, como eu falei para você, volta para a França. Outros países são anexados, como a região da Polônia e da Tchecoslováquia, chamado Corredor Polonês. O fim do Império Colonial da Ásia e da África, ou seja, agora serão divididos apenas entre Inglaterra e França. Depois do Tratado de Versalhes, gente, o Império Austro-Húngaro vai ser totalmente assim, dividido e vai deixar de existir. E aí inaugura-se um novo tempo, tá, gente? Isso daí a gente vai ver que são vários tratados. Isso a gente vocês conseguem ver no livro-texto, na página 135. Nós temos, a partir daí, uma Alemanha destruída e os Estados Unidos mostrando agora para que veio. Como foi o último a entrar no conflito, só estava financiando, no caso, ele estava enriquecendo muito. Então, se tem um vencedor, entre aspas, é os Estados Unidos. E até, inclusive, falar sobre isso, que o fato de não serem ouvidos, né, os 14 pontos de Wilson, faz com que os Estados Unidos ele não participe do Tratado de Versalhes e até ele promoveu aquilo que se chama política isolacionista, ou seja, ele ficou isolado, ele não concordou, ele não ratificou o Tratado de Versalhes, porque ele não concordou com isso, né? O que foi tratado, essa humilhação tão grande aí com a Alemanha. Você fala, olha, os Estados Unidos é bonzinho. Talvez não, né, gente? A partir daí, o que a gente tem agora pra gente concluir a nossa aula é que, de fato, os Estados Unidos torna-se a grande potência, deixando a Inglaterra de novo não, né, gente? Deixando a Inglaterra no lugar de não mais potência mundial que foi que ela construiu durante tanto tempo. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham comentários positivos sobre essa aula. Foi uma aula que eu gostei, me preparei muito para isso. Espero que tenha ficado tudo muito claro para você. Qualquer coisa, conversa comigo. Beijo, até!